Contei que fui carcereiro durante a Grande Depressão, que era encarregado do Corredor da Morte e supervisionava as execuções. Geralmente o Corredor da Morte é chamado de a última milha. Nós chamávamos o nosso de a milha verde. O chão era de um verde desbotado. Tínhamos a cadeira elétrica. Velha faísca, dizíamos. Vivi muitos anos, Ellie, mas 1935 merece o prêmio. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, pessoa maravilhosa que nos ouve em mais uma edição do Perdidos na Estante. Faz tanto tempo que eu não gravo aqui, gente, que eu nem lembro como é que eu começava o podcast, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque hoje a gente tem um ser caótico que vocês adoram, então não faz diferença, entendeu? O que eu e a Amanda tentamos fazer, não é mesmo, Amanda? Ser caótico? Apresente-se ser caótico. Agora eu sou um ser caótico, é isso. Tá me identificando assim, eu chego no podcast, eu já sou humilhado desde o primeiro momento, é assim agora. A gente não mente pra audiência, senhor Galo. Então, é isso. Porque eu te mandei a pauta, você olhou no fundo dos meus olhos através do WhatsApp e disse: ué, mas dessa vez tem pauta? Me agrediu. Entendeu? Me agrediu. Então, estou lhe agredindo novamente aqui, entendeu? É assim que funciona. Mas é assim que acontece. A gente grava, quando grava eu e Domênica, não tem pauta, a gente vai conversando. Agora tem a Amanda gravando com a gente, então a gente tem que fingir que é gente, né? A Amanda fez uma pauta, olha só. Mas, bem, antes do programa começar, quero reiterar que esse é o episódio 299 do Perdidos na Estante. O que, assim, não quero fazer um trocadilho com o tema do episódio, mas pra mim isso é um milagre, tá, gente? Eu confesso. Eu nunca imaginei que ele fosse tão longe, tô muito feliz que ele foi. Então, o próximo episódio é o episódio 300, Oba, cara. o E fim do assim, Perdidos. Não, calma. será? Mas vê só, me veio aqui, eu e a Amanda, a gente já escolheu um tema, tá? Pro episódio 300, mas eu acho, Amandinha, que a gente tem que trocar e gravar sobre o filme 300. Olha! E eu não tô zoando, eu tô falando sério, eu não tô zoando. Eu tô falando muito sério. Foi inesperado. Vamos amadurecer isso até semana que vem, quem sabe? É isso ou será uma pauta livre? Aguarde. Mas até lá, pra me seguir nas mídias sociais, redes sociais, tô lá no Blue Sky, bsky.app, no seu browser de internet ou no seu app do celular, como domenicamendes.com. Também tô lá no Instagram em domenica.mendes. Amandinha, onde você tá mesmo? Instagram em... Só no Instagram como a.mandes91. Que é o ano que ela nasceu, que lindo, gente. Ai, que lindo, tão jovem. Olha só, uma aluna uma vez me perguntou se eu sou da época do Machado de Assis. Ok. Você entende a humilhação? Tô processando essa pergunta e assim, Frango, onde as pessoas te encontram em segurança? Em segurança, elas me encontram no Instagram, no @do_frango. Aí é completamente em segurança mesmo. E sem segurança nenhuma na @ofrango no Twitter. É isso. Nos sigam nas redes sociais, conversem com a gente, saibam mais um pouco da nossa vida de verdade e outras coisas que a gente faz na internet. Só vou reiterar, cuidado com o Twitter e cuidado com o Twitter do Frango, tá? É isso. Depois não vem ninguém chorando, ai, sabe? Eu vou ter que pagar psiquiatra. Não vem com esse papo não, a gente avisou. Então, é isso. Do nada, eu entrei aqui pra ser humilhado hoje. Não, a Domênica hoje tá atirando pra todos os lados. É, tá difícil, viu? Vamos então pra hora do beijo. Franguinho, o que você vai beijar hoje? Eu sempre esqueço, né, que eu tenho que mandar um beijo. Todas as vezes eu esqueço. E olha que eu pensei antes, nossa, eu tenho que mandar um beijo hoje. Então eu vou mandar um beijo para Rodrigo Basso, o senhor Domênica Mendes,
porque estou com saudade de Rodrigo Basso e vou encontrá-lo essa semana, né? Junto com Domênica Mendes, olha só. Teremos um encontrinho presencial essa semana, que não é essa semana que, na que vocês ouvirem o podcast, a gente já vai ter encontrado e já vai ter acabado. Mas encontraremos muito em breve, estou com saudade dos dois. Domênica estou falando pessoalmente, Rodrigo Basso estará aqui em minha residência, então espero que ele cozinhe. É isso. E assim, eu gosto, né, que ele fala, nós já nos encontramos, eu fiquei pensando, talvez, e já acabou a amizade, né, talvez. Não sabemos. Gratuito, tá gratuito hoje. Só tirando sarro, franguinho. Estamos contando os dias para te ver no nosso futuro passado para quem nos ouve. Vamos que vamos. E você, Amandinha, quem que você beija hoje? Olha, hoje eu vou mandar um beijo para aquela nossa ouvinte chamada Mari, que pediu pra caramba esse episódio, então toma aí, receba. E receba esse beijo também. Sim, Mari é a pessoa maravilhosa que nos ouve, que pediu várias vezes pra gente fazer um episódio sobre o tema A Espera de um Milagre. Então, Mari, sim, o seu desejo é o nosso desejo. É um prazer fazer isso pra você. Espero que você goste do episódio, né? Eu e a Mandinha, a gente se dedicou bastante. E o Frango tá aqui, zoeiras à parte, agora falando sério, porque ele é um baita de um fã, tanto do Stephen King quanto dessa obra em específico. Então, ele tava numa toada aí de assistir vários filmes, entre eles ele falou da Espera de um Milagre, mas ele já tinha flertado comigo quando eu postei que eu tava lendo o livro. Ele, eu adoro esse livro, é um dos meus favoritos, sabe? Eu, tá bom, Franco, vamos gravar, sabe? Então, eu sou muito oferecido. Ele é muito oferecido, flertou bonito comigo, e quem flerta comigo grava episódio, entendeu? Eu sou uma pessoa fácil também, gente, já passei dos 30. É muito fácil conseguir o que quer, é só falar o que quer e eu vamos, entendeu? Não é tão difícil assim. Então, Mari, espero que você goste desse episódio. O meu beijo também era pra você, então, ó, beijo duplo. E aproveitando esse momentinho, gente, quero dar 2 recados pra vocês, que são 2 recados um pouco mais sérios agora. O primeiro é que esse episódio tá fazendo parte da campanha O Podcast é Delas 2024, que é essa ação coletiva que acontece no mês de julho de 2024. Então, procurem pela hashtag aí nas redes sociais e promovam e incentivem mulheres a fazer podcast no Brasil. A gente tem que ocupar os nossos espaços de fala e os nossos espaços também de escuta, mas principalmente de fala. Então, gravem com mulheres, é muito divertido fazer podcast com mulheres. Façam podcasts com mulheres e participem da campanha. É só acessar lá o site podcastadelas.com.br, que lá tem tudo. Tem o edital, tem os prêmios, tem como funciona, tem regra. E é isso, aproveitem esse momento. E o segundo recado é a respeito do Enem 2024, né? Eu acompanho uma influencer no Instagram, que é a Mari Kruger, provavelmente muita gente conhece. Ela tem um trabalho muito legal relacionado a conhecimento científico e através de sátiras, né? Ela explica muita coisa relacionada à biologia, anatomia, como o nosso corpo funciona. E ela fez uma divulgação pedindo doações ou doações de material escolar para uma iniciativa da UFRGS, difícil a gente falar, que é a Educar, que tá ajudando aí a galera que teve problema lá em Porto Alegre com as chuvas e que vai prestar o Enem, né? Porque como ela disse, o Enem vai rolar para todo mundo, independente se você perdeu tudo ou não, se acontecer uma catástrofe na sua vida ou não. Então você pode, se você for lá do Rio Grande do Sul, se você for de Porto Alegre, você pode doar material escolar para essa galera, ou se você quiser, você pode fazer uma doação em Pix para o e-mail, que é educar.ufrgs@gmail.com, que aí eles vão se prontificar a ajudar a galera que tá precisando, né? E aí, para você saber mais, é só acessar aí o perfil no Instagram, @educar, EDUCAAR. Então, ajudem, né, a galerinha a conseguir aí prestar o Enem e alcançar o acesso ao ensino superior gratuito brasileiro ou, né, ou privado com desconto aí, com ofertas, enfim, das políticas públicas de ensino, que isso é importante. Tendo dito isso, né, vocês já sabem, o Perdidos na Estante tá em todas as plataformas, tá na Aurelo, tá no YouTube, tá no Spotify, esteja onde estiver, comente com a gente, avalie, que isso ajuda pra caramba, e indique esse episódio. E o episódio de hoje, ele já vem com a resposta pronta, tá? Mas a grande pergunta é se A Espera de um Milagre é a melhor adaptação do Stephen King. Então a gente vai falar, tanto sem spoilers quanto com spoilers, sobre essa obra, que é uma obra muito importante. Então, bora pro nosso papo.
A Espera de um Milagre é um romance ficcional escrito em 1996 por Stephen King, com tradução de M.H.C. Cortez, e publicado no Brasil pela editora Suma das Letras, cuja última edição é de 2013. O livro conta a história de Paul Edgecombe, um homem bem velho que está se lembrando de quando trabalhou na penitenciária de Cold Mountain, como carcereiro do Corredor da Morte. Nesse período, ele recebeu inúmeros condenados à morte, mas um deles ficou marcado em sua vida para sempre. John Coffey, um negro enorme, condenado por ter matado brutalmente 2 gêmeas de 9 anos de idade. Coffey é o oposto do crime pelo qual foi sentenciado. É um homem doce, meigo, delicado e que tem poderes de cura. Será que sua condenação está adequada? Franguinho, faz uma sinopse pra gente aí do filme / do livro A Espera de um Milagre, vai? O livro, o filme, né, ele começa acompanhando um senhorzinho, que é o Paul Edgecombe, que ele vive num asilo. Então ele começa a ter algumas lembranças da época quando ele era mais novo, assim. Ele começa a ter algumas sensações de recordações ali, e ele começa a contar a história de como que ele foi o chefe dos guardas no Corredor da Morte na penitenciária Cold Mountain, e era durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, então ali década de 30 mais ou menos, 1930. Agora tem que falar que é década de 1930, porque a gente tá chegando na década de 30 já dos anos 2000, né? Década de 30 do século 20, né? Exatamente. Então ali a Grande Depressão foi em 1929, então década de 30, de 1930 ali. E aí ele começa a contar como é que foi esse período dele ali dentro, especialmente quando chegou um presidiário chamado John Coffey, igual a bebida, só que escrito com Y no lugar de 2 S. Que ele chegou ao Corredor da Morte por volta de 30 e poucos ali, e ele foi condenado pelo assassinato de 2 meninas, que eram as gêmeas Deterick. Então ele começa a contar como é que foi e o quanto aquilo ali foi especial na vida dele. Nossa, falando assim, dá a impressão que o cara é um sádico, né? Foi especial na vida dele. Chegou um condenado à morte, foi especial. Mas assim, eu acho que é uma história, A Espera de um Milagre, uma história que muita gente conhece, principalmente por causa do filme, porque o filme ficou muito famoso, passou 1 milhão de vezes na TV aberta, é ainda muito comentado, é pesadíssimo. Assim, eu confesso que eu tentei reassisti-lo pra gente gravar, e aí tem 2 coisas. A primeira é que é um filme que tem mais de 3 horas. Honestamente, Darabont, qual que é o seu problema, né? Assim, é bom, mas 3 horas, cara. Sério. Era ano 2000, né? Darabont já estava vivendo na Marvel nessa época. Fez um filme extremamente longo, porém acho que necessário. Mas eu também... eu acho que eu não tanco mais o filme, sabe? Eu acho que eu fiquei meio mole, assim, com o tempo. Eu acho que eu não consigo mais reassisti-lo. Mas tendo dito isso, também o que muita gente se surpreende quando fica sabendo da Espera de um Milagre é que ele é uma adaptação de um livro escrito pelo mestre do terror, né? O Stephen King. O mesmo cara que escreveu o It, que escreveu o Cemitério Maldito, que escreveu o Saco de Ossos, que escreveu o Iluminado, que inclusive a gente gravou episódio há pouco tempo pra cá, né, Amandinha? Ele escreveu A Espera de um Milagre. E aí o King vem e faz o que o King sempre faz, que é conseguir colocar a gente dentro daquela história, né? Se afeiçoando com aqueles personagens. Enfim, brincando muito com essa coisa, né? Do quanto que é real, o quanto que é mágico, quais são as grandes discussões que esse livro tem. E é meio isso que a gente vai tentar fazer aqui. Mas, para a gente começar pelo livro primeiro... Eu acho que um dado interessante é saber que o formato do livro, ele é diferente do formato de outros livros que o King escreve. E o motivo qual que é, senhora Amanda Barreiro? Antes, só de falar do formato, e eu já vou falar isso e vou emendar nesse assunto que você perguntou, Du, é interessante reparar que não é um livro de terror como aquele terror clássico que a gente está acostumado do Stephen King, né? Apesar de ter ali alguma ação paranormal, ele não tem aquele terror de te deixar com medo ou coisas do tipo. É interessante ver essa outra faceta do Stephen King de escrever também a parte de crimes, a parte de drama. Eu gosto bastante disso nele. Aí eu já acho que entra um ponto de discussão, hein? Eu acho ele terrorzaço e eu acho que ele dá muito medo. Você acha ele terror, mas ele... Sim. Tá, a gente discute isso depois. Eu não chego a considerar, não. Ainda mais tendo em vista o restante da obra de terror do
do Stephen King, eu acho esse filme e esse livro bem fora da curva. Porque ele tem uma carga mais dramática, né? Mas aí eu acho que é isso, né? A gente define o que é terror, que tipo de medo que ele causa, porque eu acho que é isso, né? O terror, ele gera medo, e você vai falar... Assim, eu assisto A Espera de um Milagre e ele me desperta medo em várias coisas, não em coisas fantasmagóricas, sobrenaturais. É isso que eu quis dizer mesmo, porque, por exemplo, se você pega Mr. Mercedes, tem uma pegada completamente pé no chão, né, uma questão de serial killer e tal, investigação, mas não deixa de ser um tipo de terror, só não é esse terror sobrenatural que nós estamos acostumados, que ele ficou famoso, né? Tipo Carrie, o próprio Iluminado também, né? Mas, enfim, esse livro, inicialmente eram 6 livretos, uma ideia retirada lá das obras bem antigas. Inclusive, na introdução do livro, eu não sei se de todas as edições, pelo menos da minha edição, que é a mais recente, tem uma nota do Stephen King explicando de onde saiu essa ideia, que eram das novelas e dos livros do Charles Dickens, que era de lançar esses folhetins da época, né? Ele criou essa história em 6 partes, que eram 6 livretos, e eles eram lançados mensalmente. Depois, com o tempo, essa história ficou tão famosa, o pessoal gostou tanto, que ela foi transformada num volume único, apesar de ainda ter as divisões, né, das partes. Ele não juntou como num romance só, mas elas estão numa única edição. Isso é uma coisa interessante da gente ressaltar, só para evitar algum tipo de confusão, porque eu acho que isso interfere no ritmo de leitura da obra. Que isso é uma coisa que eu quero discutir com vocês, porque quando a Amandinha fala, ele juntou isso num volume único, não é isso. É que a editora lançou os 6 folhetins em um único livro, de uma vez só. Mas não é que ele reescreveu ou reeditou os folhetins para escrever um livro novo. Então, assim, você vai ter acesso aos 6 num único livro. Em vez de você comprar 6, você compra um só. Ele concordou em juntar, inclusive nessa nota dele da introdução, ele fala que ele gostaria de um dia ter tempo de revisar essa obra e transformar num romance único, mas que por enquanto era o que dava para fazer. E ela iria como um volume único, mas não como um romance. Eu acho que isso interfere muito no ritmo de leitura. E aí, Frango, você que tava com um projeto super legal aí dos últimos anos, né, de zerar sua biblioteca, eu sei que você tá nesse projeto aí de vida quase, né, de não ficar comprando livros novos, você lê bastante coisa clássica. Como que foi pra você essa experiência quando você leu A Espera de um Milagre? Você sentiu que o livro ia legal como outras obras do King? Ou você acha que, assim, o ideal seria você tirar 6 meses da sua vida e ler uma parte por mês, sabe? Eu acho que não precisa ser esse extremismo, não, assim. Mas eu acho que realmente ele tem essa pegada de visão de livro que é diferente dos outros livros do King. Porque o King, ele tem uma coisa muito de leitura dinâmica, assim. Ele bota os ganchos certinho no final de cada capítulo pra você poder querer continuar lendo. Ele faz aquela construção ali pra instigar. O que ele costuma fazer muitas vezes é dar spoiler do que vai acontecer no futuro ali, então falar, fulano falou isso, mas ele não falará daqui 6 meses porque ele vai morrer. Ele costuma fazer umas coisas assim também, então tem muito desse tipo de construção nele que Na Espera de um Milagre é diferente, justamente porque ele tem essa estrutura quase que de folhetim. Então, talvez ele assemelha muito mais, e aí eu vou ser bem classicão, sei lá, um Don Quixote de La Mancha, por exemplo, que cada capítulo era uma aventura separada, mas que tinha um todo que completava. Ou, sei lá, até o Charles Dickens, que a Amanda citou aí também, né? Então, pegar um David Copperfield da vida aí também, que é serializado, ou uns Três Mosqueteiros, talvez, né, do Dumas, que também é serializado, que cada capítulo costuma ter uma aventura separada assim. No caso, ele tem uma história geral que vai ser contada, e aí esses capítulos eles vão aprofundando em cada um dos personagens, assim. Eu acho que aí entra até na hora da adaptação do filme, isso ficou bem claro, que cada capítulo estava adaptado ali no filme de uma forma separada. Até por isso que ele talvez tenha 3 horas de duração, porque ele pega exatamente a estrutura episódica do livro, né, que não é um livro único, mas são 6 volumes compilados ali dentro, para poder contar essa história de forma geral. Então tem muito dessas questão clássica mesmo da literatura de divisão, de folhetim, de pensar que cada volumezinho pode ser lido de forma separada. Então
tem muito disso que é muito diferente de todos os outros livros dele, com certeza, assim. E eu penso muito o quanto que tem coisas interessantes, né, nesse esquema de publicação que altera quando você senta e faz o que eu fiz, que foi ler metade do livro numa tarde só, porque ele cria realmente esses cliffhangers, né, no final de cada parte. Então ele sempre acaba te deixando naquele ponto de, ok, eu preciso continuar. E sempre que ele volta e ele coloca um trecho de onde ele parou, que é justamente para você lembrar de onde tava e continuar. Que é meio que um esquema que eu não sei se vocês fazem isso quando vocês leem, mas vamos supor, eu tô lendo 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, e aí eu vou intercalando entre eles. Pra eu voltar e saber onde eu tava, ou passou alguns dias que eu não li, eu preciso voltar e ler, sei lá, 2 parágrafos anteriores pra me reencontrar ali e continuar lendo. E ele coloca isso nessas partes, né, conforme muda. Então, até parando pra pensar, eu acho que seria talvez mais interessante um acesso para quem ainda não leu o livro e vai ler a partir do ouvir esse episódio, considere, concordo com o Frango, não precisa ser 6 meses, como o King lançou, mas considera ler uma parte, dá um intervalo aí, sei lá, de 1 ou 2 dias, e aí ir pra segunda parte, dá um intervalo de 1 ou 2 dias, e aí vai pra terceira parte, sabe? É meio que o esquema de série, por exemplo, né? Que uma coisa é a gente assistir uma série episódio a episódio por semana, outra coisa é você sentar e ver ela inteira, sabe? A temporada toda de uma vez. É uma experiência que eu acho que altera muito. E tendo dito isso, gente do céu, como esse livro é arrastado, pelo amor de Deus, eu esperava uma coisa completamente diferente. Ele é muito arrastado. Ele é muito arrastado, assim, são 270 páginas que às vezes eu olhava e falava, King, assim, mano, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso comigo, sabe? Eu quero mais, né? Envolve, mas ao mesmo tempo tem algumas partes, principalmente lá no começo, que, gente, parecia que quanto mais eu avançava com o livro, mais páginas iam sendo acrescentadas no final, sabe? Parece que não ia assim, não era tão fluido assim. A Amandinha teve uma experiência parecida, né, Amanda? Você achou meio arrastado também, né? Vou te falar, Dô, eu conversei com você, eu tava no primeiro quarto do livro, então eu tinha lido a primeira parte e um pouquinho da segunda. Eu ainda não terminei a leitura, só que eu cheguei na metade dele e eu já tô sentindo que já não tá mais tão arrastado. Eu não sei se eu me acostumei com o ritmo ou se realmente deu uma engrenada ali mais pra metade, tá? Inclusive essa questão que o Frango falou dos cliffhangers, e você falou também das retomadas, as retomadas são uma parte meio chata se você está lendo continuamente, mas eu acho que os cliffhangers foram bem construídos e aí eu parei de sentir esse peso da leitura tão arrastada. Você achou também, Frango? Você vai defender? Não, é assim, eu igual eu falei com você quando a gente tava conversando sobre o episódio, o livro em si, eu li tem muito tempo já. A última vez que eu li, eu devia ter 20, 21 anos. Já tem mais de 10 anos. Se bobear, ainda foi até antes, na verdade, porque eu acho que eu tava no ensino médio ainda, quando eu li A Espera de um Milagre. Pra ver que eu tô envolvido com drogas pesadas desde cedo, né? O que explica muita coisa na nossa amizade. Na época, a minha impressão não foi tão que o livro era tão arrastado assim. Mas eu não tinha tanta bagagem também de leitura, né? Então, o que eu fiz pra esse episódio aqui foi relembrar os pontos chaves ali, porque eu vi o filme recente, mas do livro eu precisava ver os pontos chaves ali, questão de escrita, essa coisa toda. Mas a minha impressão não tava tanto assim. Mas eu também era um jovem à toa, né? Então tem esse pequeno detalhe. É que eu acho que tem obras do King que elas já te abraçam desde o início, mesmo você sabendo a história. Mas tem obras e obras. Tem outras que são absurdamente lerdas. Tem obra que ele demora mais. E aí eu não sei. Eu penso também que, assim, A Espera de um Milagre, ela é também uma obra que ela depende muito de você se importar com aquelas pessoas dos quais ele tá contando a história. Tanto que os 2 primeiros volumes, que é As Duas Garotas Mortas e... eu não sei como é que ficou em português. Talvez deve ser O Rato no Corredor. É meio de contextualização ali, né? O primeiro das Duas Garotas Mortas é quando o Coffee chega no Corredor da Morte, e o segundo é quando o Mr. Jingles chega no Corredor da Morte também, que é o rato. E aí contando um pouquinho dessa história, da dinâmica ali. Então, você precisa entender melhor como é que isso funciona, essa dinâmica entre todo mundo, pra se importar com eles, pra gente sentir o peso da história, a gente tem que importar com os personagens. E essa construção inicial é muito importante pra isso.
tanto que a gente só vai... Eu não lembro como é que é no livro exatamente, eu não vou ter esse detalhe, vocês vão conseguir me passar com mais precisão, mas a questão do poder do John Coffey, que aparece, só vai vir lá pra metade dele, assim, no terceiro, se eu não me engano, livro. É quase na metade mesmo. O principal da história é esse poder do John Coffey ali, que a gente só vai saber o que é na metade do livro, basicamente. Na terceira parte. Então a gente tem 2 livros de contextualização que são, eu acho a ideia do ratinho legal, tal, o cuidado que tem ali, a parte de entender quem que é o John Coffey condenado, né? Por que ele foi condenado ao corredor da morte. Enfim, a história das 2 garotas, o que aconteceu é importante, a gente entende ali, mas o ponto central tá no terceiro só, que é o que o chama mais atenção, que é diferente de outros livros do King, que ele já puxa esse sobrenatural, que a gente falou que não é um livro, talvez não seja de terror clássico, mas é um sobrenatural também, né? Então ele pega esse sobrenatural pra jogar no terceiro volume que ele tava escrevendo. E aí sim a gente já... Opa, agora aqui tá o King de volta, então vamos puxar aqui. O tempo cuida de tudo, quer se queira ou não. O tempo cuida de tudo, o tempo carrega tudo. E no fim, tudo que existe é a escuridão. Às vezes encontramos outras pessoas nessa escuridão, e às vezes as perdemos lá novamente. Isso é tudo que sei, salvo que isso aconteceu em 1932, quando a penitenciária estadual ainda ficava em Cold Mountain. E a cadeira elétrica, é claro. Por que eu acho que essa história é uma história de terror? Cara, olha, vamos lá, né? De novo, eu acho que tem terrores que o King trabalha que são terrores sobrenaturais, como, por exemplo, em It, que a gente tem o Pennywise, né? Que enfim, esse bicho, né, que assusta crianças e mata crianças. A gente tem em Carrie, essa menina que tem esses poderes telecinéticos, né, que a partir de humilhações ela perde o controle e vira uma carnificina. A gente tem, por exemplo, na Incendiária a mesma coisa, que é uma criança que tem superpoderes e aí ela incendeia as coisas. Então, assim, o King, ele brinca muito com esse sobrenatural. O Cemitério Maldito mesmo, né, eu acho que ele, pra mim, é o que mais fica claro da obra do King, que é essa coisa que ele tá sempre num ponto de o que eu estou contando é de verdade, então tudo tá acontecendo na cabeça da pessoa, ou o que eu estou contando é totalmente sobrenatural. A graça do King, e eu acho que eu já falei isso aqui no Perdidos algumas vezes, é isso. Pra mim, o Cemitério Maldito é um livro que quando eu li, eu falei, ok, muito bom. Eu não sei se o gato voltou ou não. Eu sei que esse homem tá de luto, mas eu não sei se o gato voltou ou não. Quem vai decidir se voltou ou não é o leitor, é quem tá lendo, então show de bola. A Espera de um Milagre, eu considero como um terror, cara, porque assim, a gente tá falando de um sistema penitenciário que mata pessoas. E no meio disso, não bastasse isso já ser, né, uma coisa horrorosa e muito assustadora, nós temos personagens lá, como Percy, por exemplo, que ele é diabólico, né, num sentido não mágico, religioso da coisa, né, mas ele é perverso, ele é mau. E pra mim, você colocar uma pessoa como Percy, que é uma pessoa má, é uma pessoa sádica, é uma pessoa que é covarde, utiliza de mecanismos de contato social, porque, sei lá, ele é sobrinho do governador, pra torturar pessoas, seja psicologicamente ou seja fisicamente, isso pra mim é muito aterrorizante, porque isso é uma força que a gente não consegue lutar contra na vida, entendeu? A gente fica com muita dificuldade de lidar com isso. Então, eu considero sim que essa obra acaba sendo de terror por isso, e pelo próprio fato, né, que é você perguntar, que a grande discussão no final das contas, né, tá certo matar pessoas, sim ou não, e o quão certo é matar esses condenados, né, qual que é o limite. E assim, esse sistema, ele é totalmente seguro ou não é, né, e se de repente a gente condenar alguém que não deveria ser condenado, e como é que essas pessoas ficam que trabalham com isso? Então eu acho que essas questões são aterrorizantes, né, nesse sentido de realmente causar uma indigestão, assim, um desconforto, né, mas não é nada mágico. Tanto que assim, a gente vai entrar nisso na parte de spoilers, mas de verdade, o John Coffey ter poder pra mim é a parte menos interessante de A Espera de um Milagre, gente. Assim, é a parte que eu menos me importo, sabe? E é engraçado porque eu sei que esse é a base, né, da história, né? Se ele não tivesse poder, a gente não teria história, né?
é curioso isso, né? Mas eu acho que é a base, mas realmente não é o mais importante, não é a discussão da história, de fato. Ele tá discutindo mais a natureza das pessoas ali do que a questão sobrenatural ou qualquer outra coisa. Então, concordo com você. É um ponto sobre o personagem que vai fazer uma diferença pra gente poder se identificar com ele, ver a situação que ele tá ali dentro, poder pensar o sistema prisional, tanto norte-americano como trazendo uma realidade daqui, por exemplo, questionar a questão da sentença de morte e tudo isso em volta. O poder é só um detalhezinho que vai contribuir ali, tá, o tom sobrenatural que o King gosta de colocar. Mas a discussão é outra, a discussão é completamente sistema penitenciário ali, de forma geral. Mas não pros personagens, né? Porque é através da magia do John Coffey que eles acabam se questionando sobre várias coisas, que são as coisas que a gente se questiona também na história. Então, assim, isso é importante pra história. É que pra mim, isso não é. Nunca foi. Eu tava até conversando com o Basso sobre isso, e aí ele me trouxe muito a clareza. Ele falou assim, mas isso é a base do negócio. É sobre isso a história. Se a gente tirar isso, ele falou, não funciona. E aí eu fiquei martelando, falei, cara, pior que você tem razão, né? Porque é isso, esse é o grande point que tem pro Paul e pra outros personagens e que vai, enfim, trazer várias discussões e que vai tocar realmente a pessoa que tá lendo ou assistindo o filme pra ela decidir se vale a pena ela defender um ponto ou o outro sobre essa questão do sistema judiciário, da pena de morte e tudo mais, né? Então, assim, não dá pra trazer a discussão sem a magia do John Coffey. Ao mesmo tempo que eu olho e falo, não ligo, entendeu? Como é que ficou, assim? Eu tenho sentimentos conflitantes com relação a essa obra nesse sentido, porque a coisa mais básica da história não me toca, sabe? A magia dele. O que acontece com ele, sim. Quem ele é, sim. Mas, assim, o fato dele ser um ser que tem, né, um certo dom mágico ali. E a gente vai falar mais sobre o que é essa magia, né? Se funciona ou não. Mas, enfim, eu olho e falo, King. Sabe, assim, entendi, mas... sabe? Eu vejo, na verdade, a questão... sobrenatural do John Coffey como uma espécie de mecanismo narrativo, porque o King faz muito disso, para entrar na discussão de fato que realmente importa, que é o sistema prisional. Porque assim, a gente estava falando sobre ser terror ou não, eu não considero terror porque eu vejo como algo muito mais pro drama, se bem que muitas obras de terror também são subsidiárias do drama, né? Digamos assim. Mas eu vejo mais como drama no sentido geral mesmo. Mas tudo bem, eu entendo que tem alguns elementos ali que possam classificar a obra como terror. Mas eu acho que o mais interessante aqui do que você falou, Domênica, é que realmente a parte dos poderes dele, que depois realmente a gente vai discutir isso, eu vejo como mecanismo narrativo e não como ponto central. Por que eu digo isso? E eu vou até citar uma parte aqui do próprio livro, tá? Vou ler uma citação aqui rapidinha, em que ele fala assim: logo depois de acontecer uma situação lá, que depois a gente fala com um spoiler, o narrador vai falar assim: quanto ao próprio Coffey, provavelmente já tinha se esquecido. Afinal, ele não passava de um conduto. E não há uma manilha no mundo que se lembre da água que passou por ela depois que a chuva para. E aí eu penso o seguinte: como mecanismo, essa situação do poder funciona muito bem para ele falar depois sobre temas como inocência, a injustiça do sistema carcerário, porque como eu não sei agora se foi a Dô ou o Frango que citou a situação de e se condenarmos uma pessoa inocente à morte, né? Então todas essas injustiças ali que o King vai tratar. E também a questão de como esses presos são tratados naquele sistema prisional, etc. Então, várias questões ali, né? Ele usa esse sobrenatural como algo mágico e algo milagroso no sentido de mostrar que uma alma tão pura pode ser uma vítima tão trágica desse sistema que diz trazer justiça, mas não o faz. Por isso eu não vejo como ponto central, eu vejo como mecanismo. Mas claro que se tirar, não faz sentido, porque ele precisa desse mecanismo para que a narrativa funcione. Eu só não acho que ela seja o ponto central. E a gente vê alguns pontos também na morte, por exemplo, do Delacroix. Que eu acho que não é spoiler, né? Porque tá todo mundo no corredor da morte, eventualmente eles vão morrer. Sim, gente, isso é a base da história, né? Mas a morte do Delacroix não tem nada de sobrenatural ali, mas ela pega exatamente a crítica toda do sistema e de como que é feito ali dentro. Porque tem todo o envolvimento com o Percy ali e tal, mas
a forma como acontece a morte dele é cruel demais. E não tem absolutamente nada a ver com os poderes do John Coffey, passa completamente longe da história dele ali. O que acontece com o John Coffey não impacta nada ali. E é a crítica ali também. Então, assim, o poder dele é um ponto na história. É um recurso narrativo, igual a Amanda falou. E eu acho que eu concordo com você, Amanda. Eu também não considero ele um livro de terror, porque essas questões que você colocou, de uma pessoa usando de sua influência pra causar o mal no mundo. Isso pra mim é drama total. É realidade. E aí, a gente pensando questão política, que acontece. Isso daí acontece mesmo. E não é fora da realidade, assim. Não tem nada de terror aí. Pra mim é simplesmente a vida sendo cruel do jeito que ela é algumas vezes. Mas também entendo que dá pra considerar, porque é horrível, é terrível, assim, de pensar que essas coisas acontecem, né? E podem acontecer. E é pior porque elas podem acontecer na vida real mesmo. Eu acho que a grande discussão aqui, e obviamente, né, eu tô falando enquanto uma leitora, uma pessoa que gosta de obras ficcionais, né, uma pessoa que gosta de adaptação, que gosta de filme, que gosta de série, que gosta de música, enfim. Eu estou muito colocando que terror é aquilo que causa medo. Ponto. Assim como Hannibal Lecter, sabe? É terror? Mas pra muita gente é. Se for parar pra pensar, não é. Né? Ele cai nessa carga aí dramática que a Amanda tá chamando, que é mais uma coisa que, vamos colocar aqui drama mais como uma coisa assim, olha, mexe com emoções, é mais triste, né? É mais cinza, é mais o drama blue. é o grande guarda-chuva, né? Então, exatamente. E aí você vai ter os subsidiários ali dentro, os pequenos subgêneros, e daí nasce o horror também, né? Exato, exatamente. Então assim, estou considerando que você está considerando drama tudo aquilo que não é lírico, então assim, óbvio que é um drama. Eu sei que é um drama, mas eu também entendo que a espera de um milagre, quando alguém fala pra mim, nossa, é uma história dramática, a pessoa tá querendo dizer, olha, é uma história que emociona, uma história que eventualmente vai te deixar triste, sabe? Você não sai da espera de um milagre falando, hahaha, nossa, ri horrores, meu Deus do céu, rolei de rir, estou com dor na minha barriguinha. Você sai de lá emocionado. Espero que não, inclusive. Espero, né? Senão rever seus pensamentos, pelo amor de Deus, né? Vai fazer uma terapia aí. Mas aí, isso te causa medo? Assim, pra mim, me causou muita tristeza. Eu chorei horrores vendo o filme. É muito difícil chorar com o livro, eu ainda não terminei, vamos ver o que acontece. Mas o filme, assim, eu e meu caríssimo esposo ficamos de cara inchada depois de assistir. Ele já tinha assistido outra vez. Mas não me causou medo. Aí eu te pergunto, isso te traz essa emoção? Cara, me dá medo. Eu tenho medo. Sim, eu tenho medo. Eu tenho medo justamente porque eu acho que é uma obra extremamente real, sabe? Que ela trata de coisas reais. Eu não tenho medo de It, porque eu sei que o Pennywise não existe. Entendeu? Agora, pessoas perversas e um sistema que mata pessoas e pessoas que matam pessoas, sabe? Tipo, isso existe. Então, sim, o que eu sinto é medo, sabe? Claro que eu também sinto muita emoção. Claro que em determinado momento do filme, né? Em vários momentos eu choro. Assim como, já posso adiantar aqui, o livro pra mim tava indo e no final da história, eu sabia o que ia acontecer. E é muito louco isso, né? Porque eu sabia o que ia acontecer perfeitamente. Eu estava lendo e de repente as letras começaram a ficar embaixo e eu percebi que eu tava chorando. O que é isso? Estou chorando. É tipo, This Is Us 2.0, assim, sabe? Tipo, eu quero a minha mãe, sabe? Tipo, aquela coisa, assim. Porque realmente, é isso que eu falei pra vocês lá no começo. Eu acho que o King, ele tem esse poder de fazer a gente entrar nessa história e ele provoca emoções mesmo você conhecendo essa história. Mas eu acho extremamente assustador os temas que ele tá tratando. Mas eu entendo que o drama, no sentido de a vontade de chorar perante as injustiças, esse sentimento de impotência, essa coisa que a gente se sente pequenininho no mundo e parece que os males são muito grandes, e o que eu vou fazer com a minha vida, que caminho que eu vou escolher, essas provocações talvez elas pesem mais do que o terror. Eu acho pesado, assim. Não sei se é uma obra de terror, gente, mas entendo que tem, sim, coisas que aterrorizam nessa obra, sabe? É isso que eu quero dizer. E antes da gente passar pra parte dos spoilers, porque sim, senhoras e senhores e cenouras, esse episódio vai ficar muito longo, quero dizer que existe uma fidelidade absurda, né, de adaptação do livro para com o filme, com exceção de a gente saber mais sobre a vida do Paul quando ele já tá velhinho. O livro coloca mais isso. No filme, não. O Darabont escolheu, né, não colocar aí mais 1h30 de filme
Então, nessas 3 horas aí, 8 minutos, a gente conhece mais o passado do Paul do que o que ele tá passando ali na casa de repouso, né? No livro tem muito dessa parte dele já velhinho, mas tirando isso, os acontecimentos, assim, estão lá, né? Assim, é absurdo. O que vocês acham, assim? É uma boa adaptação? Eu acho que é uma das melhores adaptações de livros de Stephen King, assim, fácil. O Darabont fez 2 adaptações que são... Não tem outra palavra, são do caralho, assim. A gente vai discutir depois ainda a questão de se é melhor ou não, né? Mas eu fico entre ela e o Shawshank Redemption. É do Darabont? É do Darabont, os 2 são do Darabont. Filme longo, igual você falou, né, são 3 horas de filme, então tem que ter um pouquinho de sentar pra poder assistir, mas é uma construção de personagem que ele vai até de forma mais orgânica do que no livro, porque você tá o tempo inteiro com eles ali, você vê eles na redondeza, querendo ou não, então, por mais que a parte do Delacroix com o rato ali, vai focar mais nele e tal, o John Coffey tá ali o tempo inteiro também, então tem interações, tem tudo isso acontecendo, então a história, você cria um laço com esses personagens, e até, sei lá, o personagem nativo-americano que morre no início do filme, assim, você vê ele pouco, mas você sente por ele também. Então, é pesado também, é uma construção lenta, e você vai vendo, a gente vai falar na hora dos spoilers ali, mas é uma construção que ela faz sentido, ela evolui de forma a você ficar pior à medida que ela vai passando, com as mortes que vão acontecendo ali dentro, com como que as coisas vão desenvolvendo, com os personagens que vão rodando ali dentro. Então, assim, é uma excelente adaptação pra mim. Eu acho que não só no sentido da adaptação ser muito fiel aos eventos do livro, eu tenho uma consideração aqui, inclusive de considerar um elemento dessa adaptação até melhor do que o livro, que é justamente nessa forma de falar dos personagens, porque aí eu vou juntar um pouco do que vocês já falaram antes, que é a questão de você se importar com o personagem, né? Você tem que se importar para que a história possa fazer sentido, para que funcione. E o Stephen King é um mestre em criar personagens que você vá se importar, que parece que você conhece esse personagem mesmo, né? E eu demorei demais no livro, demais mesmo. Eu acho que eu só fui começar a me importar com esses personagens lá pra 3ª parte, e ainda assim porque eu tinha o apoio de ter visto o filme primeiro, porque eu achei a construção deles no livro muito rasa, assim, ao mesmo tempo que tem muitos detalhes, não tem muito sentimento, então rasa de sentimento em relação a eles, sabe? Eu não gostei muito no livro do fato de que alguns desses personagens, por exemplo, Brutus, eles são apenas personagens de apoio mesmo. Não tem uma grande influência ali naquela história até aquele momento, e você não entende muito bem como que é a personalidade deles. Inclusive entre os presos também, né? Os detentos também não recebem muita atenção no livro até esse ponto. No filme, e isso vai muito da direção e da atuação, porque assim, o Tom Hanks destrói nesse filme, não só ele, né, mas pensando aqui no Paul, eu comprei a ideia do Paul desde o começo no filme, e isso demorou demais pra mim no livro. Eu acho que esses atores conseguiram trazer uma vida pra esses personagens que eles não tinham no livro, pelo menos, como eu disse, né, até ali a metade, mais ou menos. Já o Coffey, tanto no filme quanto no livro, eu já gostei demais do personagem dele e já me intrigou demais desde o começo. Nessa parte aí eu não tenho nada que reclamar, não. Mas eu senti essa diferença sutil ali. Inclusive no livro, eu fiquei um pouco surpresa porque eu tive uma ideia um pouco mais humanizada desses carcereiros no filme do que no livro. Eu acho que no livro isso vai acontecendo aos poucos, mesmo sabendo que eles já trabalham nisso há bastante tempo. E no filme eu acho que eles já são pessoas um pouco mais no sentido de respeitar esses detentos e, enfim, tentar proporcionar uma convivência pacífica ali e tudo mais. Mas é uma diferença bem sutil que pra mim foi algo que eu não esperava.
E é só isso mesmo, porque o restante parece que você tá lendo o roteiro, né? É bem perfeitinho. Essa questão da humanização dos carcereiros ali, eu acho que no filme ela fica muito mais evidente, principalmente por causa das atuações, você vê eles ali o tempo inteiro, né, juntos, convivendo, mas logo no início, na hora que o Coffee chega na prisão, o Percy é imbecil com ele, né? Pra variar. E aí o Paul já dá uma cortada nele assim, feia. E a interpretação do Tom Hanks nesse momento de falar baixo, mostrar que, olha, aqui a gente trata as pessoas com respeito, porque elas já estão no final da vida delas. A gente não tem que tornar esse momento o pior momento pra elas. Elas já estão no pior momento delas. E você já sente aquele peso dos carcereiros ali. E eles vão fazendo pequenas ações ao longo do tempo todo que mostram isso, assim. E é muito na interpretação, no tom de voz, na forma como eles se comunicam com cada um deles. Então, assim, eu acho que é realmente mais visível no filme isso do que no livro. Tá. Segura esse gancho e vamos pra parte de spoiler, porque vocês chegaram num ponto que eu quero discutir. A adaptação de A Espera de um Milagre, de 1999, foi dirigida por Frank Darabont, estrelada por Tom Hanks, no papel de Paul, e Michael Clarke Duncan, no papel de John Coffey. O filme recebeu 4 indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para Michael Clarke Duncan, Melhor Som e Melhor Roteiro Adaptado. Ele está disponível nos canais de streaming. Quando esse episódio foi lançado, ele estava disponível na Amazon Prime Video. Com spoilers liberados agora. Vamos continuar isso que a gente estava falando, que vocês, né, na verdade estavam falando sobre essa questão da humanização dos carcereiros para com os cuidados e atenção para com os detentos. E aí sobre isso eu tenho 2 pontos. Que eu acho que talvez no livro seja mais difícil da gente se apegar a eles, não só por causa do ritmo de escrita, que realmente, assim, eu acho que vai melhorando conforme a história vai evoluindo, mas também porque é muito difícil você se importar com alguém que tá numa posição como que eles estão. Tá? Pelo menos pra mim é. Não é muito, assim, uma pessoa que eu, né, nossa, quero muito conhecer a história, né, de vida de pessoas que trabalham no corredor da morte, sabe? Tipo, não é o tipo de história que me chama atenção, tá? Então, assim, é difícil eu me importar com alguém que é isso, que eu não me importo, né? Então, eu acho que passa por isso. Tendo dito isso, quero trazer uma provocação para vocês dois, que é o seguinte. No livro, também mostra, desde o comecinho, essa questão desse respeito que os carcereiros têm para com os condenados da Green Mile. Já tá lá desde o começo isso. No filme já é desde o começo mesmo, né? Que aí vai mostrar essa dinâmica do Percy, como o Frango falou, né? Junto com o Paul falando aqui não, e ali todo mundo olhando, tal, aquela coisa, beleza. Vocês acham que esse cuidado, né? Esse respeito que eles têm pelos condenados é algo necessário para o controle deles, dos condenados, ou é simplesmente um ato de misericórdia, de humanidade? Vocês acham que isso tem mais a ver com manter as coisas em ordem racionalmente falando, ou tem mais a ver com as características de relações humanas que os trabalhadores, né, do Corredor da Morte têm para com as pessoas com as quais eles convivem todos os dias, que são os condenados? Pegou pesado. Peguei pesado, sim. Olha só, no livro, por isso que eu estranhei, eu vou dizer essa palavra, por isso que eu estranhei, né, tendo em comparação ali o filme, no livro eu diria que é mais a questão do controle. E aí, aos poucos, conforme o Paul vai se relacionando ali com o Coffee e ele vai tentando montar aquele enigma na cabeça dele, e ele vai vendo a ação do John Coffee, os poderes, tudo que acontece ali, eu acho que isso vai evoluindo para não só controle. Mas no filme, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é uma questão de vamos ter um pouco de respeito e empatia mesmo, porque não há necessidade de você fazer esse trabalho maltratando a outra pessoa. O personagem do Tom Hanks deixa isso claro em alguns momentos do filme.
mas é também o controle. Até porque em outros momentos também é deixado explícito que eles já estão estressados, já é um momento muito difícil para eles. E se eles ficarem provocando, se eles ficarem maltratando, se eles tornarem a vida daqueles detentos difícil, mais difícil do que ela já tá, eles podem ser ali uma bomba relógio. Não há necessidade nem de você maltratar aquela pessoa, eu pensando aqui como o Paul, nem de maltratar aquela pessoa porque ela já está num momento muito ruim e você deve ser humano em relação, né, a essa tratativa com ela, mas também pelo controle, você não pode, em uma prisão, perder o controle, né? Eu acho que vai mais nessa linha mesmo aí, assim. Eu acho que não é nenhum nem outro 100%, mas eles estarem numa situação de que, pô, já vão morrer, já estão condenados ali, é só uma questão de quando. Então, traz um lado mais humano pra relação, que aí pensando até com os personagens, é um lado mais humano que você não vê na relação deles com o Wild Bill, por exemplo. Que ele é loucaço, assim, ele tá loucaço ali dentro, eles tratam ele com humanidade ali dentro, mas o tratamento dele é diferente dos outros que estão lá dentro, tá? Ele é diferente do que, como eles tratam o Delacroix, é diferente como eles tratam o John Coffey, então tem uma relação diferente ali que... No caso do Wild Bill é pra manter a ordem mesmo, total. Tudo que eles fazem com ele é pra manter a ordem. E com os outros eu acho que é mais humanidade mesmo, assim. De entender a situação, de ver como é que tá... No filme fica bem claro que é muito mais um lado humano aí deles. De pessoas que estão vivendo ali dentro. Que estão convivendo com aquelas pessoas, que sabem a situação. Tanto a questão de solenidade na hora de ensaiar a execução... Eu não sei como é que isso, eu não lembro exatamente como é que isso é no livro, mas no filme eles têm toda uma solenidade pra ensaiar como que vai ser o processo. Eles tiram o preso do lugar pra ele não poder ver aquela situação que tá sendo ensaiado antes. Então eles levam a pessoa pra fora, fazem o teste ali dentro, tentam não fazer piadinha, porque é pra evitar lembrar da piadinha no dia da execução de fato. Então tem todo um lado que é cuidado humano mesmo ali, de dignidade com a pessoa que já tá vivendo a situação de merda, né? Sim. No filme tem o tuk-tuk? Tem. E ele fica falando... Estou sentando, estou fritando. Fica. E aí nessa hora eles falam, gente, seriedade, não deixa ele entrar na cabeça de vocês que amanhã o negócio é sério. E ninguém quer ninguém rindo nessa situação. Perguntei isso pra vocês porque, assim, eu assisti esse filme há muitos anos atrás. E eu me lembro muito dele. E eu me lembro que uma coisa que me marcou muito nessa história foi justamente esse lado que na época eu entendia quase como misericordioso por parte desses trabalhadores do Corredor da Morte para com os outros personagens, né, que são os condenados. Principalmente deles escutarem um pedido absurdo que claramente não vai ser cumprido, mas eles falarem tudo bem. Eu vou fazer isso por você, sabe? Igual o Mouseville, né? Do Delacroix, sabe? Porque é isso, né? Gente, por que eu vou trazer mais sofrimento pra uma pessoa que já está em sofrimento? Então, a minha leitura era de uma coisa mais humana, né? A gente não tá incentivando a fantasia, mas já que a pessoa necessita disso, é isso que eu vou dar para ela, certo? E aí, conversando com o Basso, que ele tem uma visão mais pragmática das coisas, ele me chamou muita atenção pra essa coisa do controle. Porque aí também, ele me falou uma coisa que depois eu fiquei martelando, que é, esses condenados, eles não têm mais nada a perder. Eles já sabem o que vai acontecer. É uma questão de tempo. Quem não tem nada a perder é muito perigoso. Entendeu? É diferente se, por exemplo, você comete um crime e você vai tá lá preso por 30 anos. Tudo bem, você vai sair de lá e vai viver sua vida depois, você pode ser reinserido na sociedade ou não. Se você tem uma condenação de execução, você não tem mais nada a perder, não importa o que você faça. Você já sabe o destino e você sabe que ele tá perto. Então, é perigoso, né? E aí, quando ele me falou isso, a gente ficou assim, olha, acho que 1h30 debatendo se isso era um lado mais misericordioso, né? Que era essa visão que eu tinha, ou se era muito mais controle. E eu acho que eu cheguei à mesma conclusão que vocês, assim, não dá pra definir, né? Não dá pra separar, com exceção do Arthur, né? O Billy the Kid, porque, enfim, ele tá causando problema, e se você tá causando problema, você tá contendo, porque ele realmente necessita dessa contenção, né? O tempo todo. Agora, os outros não. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante nessa obra, né? Essa sutileza que o King coloca de esses personagens, eles se importam com essas pessoas, porque assim, tudo bem, são condenados, cometeram crimes horríveis, vão pagar, né, a pena de acordo com o estado que foi determinado
determinado, com a legislação daquele país e tudo mais, mas assim, são pessoas, são gente, precisam de alimento, precisam de um local limpo, precisam de um pouco de atenção, precisam estar num ambiente controlado e calmo, né? Sem grandes euforias, sem grandes violências, né? E eu acho que, enfim, é quase um direitos humanos ali trabalhando, né? Em favor deles ali. Então, eu acho que isso é uma coisa que me toca. Eu acho que não é quase não, amiga. Eu acho que é totalmente. E lembrando que não tinha direitos humanos ainda nessa época. Mas eu acho que o King, lá de 1996, já sabendo dos direitos humanos e com certeza já se posicionando em relação a essa questão, porque uma coisa que você falou antes e me chamou a atenção, mas acabou passando, foi a situação de, eu não me importo. Não que você não se importe com a pessoa, tá, Dor? Mas, eu não me importo com histórias, em ler histórias sobre pessoas que trabalham no corredor da morte. Mas o King também levanta um ponto aí de que a vida dessas pessoas pode ser completamente modificada ou até mesmo destruída. Sim. Por um trabalho tão estressante e tão, enfim, desgastante emocionalmente como esse. Então, assim, são os dois lados, né? Os dois lados estão vivendo desgastes horríveis, tanto é que o Paul é profundamente modificado por essa experiência. E eu acho muito interessante como o King quis abordar essa ideia do corredor da morte, desses dois pontos de vista, né, tanto do carcereiro quanto do detento, e explorar essa parte de essas pessoas vivem uma vida terrível, sem direitos, e elas são tratadas como bicho pela maior parte dos carcereiros que ali estão representados no Percy. E nós sabemos que o sistema prisional não é nenhum conto de fadas. Aquilo ali que acontece no filme é uma ideia muito otimista, eu diria. Então eu acho interessante como o autor se posiciona dessa forma aí, direitos humanos, porque eu acho uma crítica bem objetiva, bem notória do King em relação a esse sistema, mesmo que esteja dentro da legalidade naquele momento ali. E eu acho que essa obra também ela traz outros pontos, né, de reflexão que vão além, enfim, dos acontecimentos da história em si. E eu acho que a gente não pode passar batido sobre isso, que é a questão desse papel mágico do John Coffey. Mas aqui deixando claro que a questão o John Coffey é um homem negro. E aí isso é uma problemática, né? Que é o negro mágico, né? Que, ai, gente, enfim, olha, discorram, sabe? Porque eu acho que o King tentou, mas envelhece mal a ideia. A questão é que, aí, olhando como de forma geral nos livros do King, ele sempre tem um personagem mágico. Assim, eu entendo a problemática de ser o negro mágico aí, né, dessa questão tem toda na literatura, nas obras de ficção e tal, mas ele é mais um iluminado dentro dos livros do King. Então ele encaixa ali com o Danny Torrance do Iluminado, por exemplo. Ele encaixa junto com o cara da Zona Morta. Encaixa junto, sei lá, com a Carrie, que tinha poder telecinético. Assim, se o negro não puder ter poderes mágicos porque pode cair nesse estereótipo, é meio que excluída das histórias do King. Então, eu concordo com você. Só que aí, desses exemplos que você me deu, Zona Morta eu não assisti, eu não li, tá? Então, tendo dito isso, eu acho que aí você falou de Carrie, e aí assim, piorou a minha reclamação com relação ao negro mágico, que é, todos os iluminados do King que não são homens brancos, aparentemente são condenados à morte, né? Desses exemplos, pelo menos, que você deu, né? A Carrie morre, o John Coffey morre. Tudo bem que ele é morto por pessoas brancas, mas enfim, ele morre. O carinha da Zona Morta, não. Ele é um homem negro? Não, é um homem branco. É o que eu tô falando, gente. Só tá sobrando homem branco. Por isso que eu falo, eu acho que envelheceu mal. Eu não acho que é o fato... Porque eu acho, tá? Embora eu entenda que é problemático você colocar um negro mágico literalmente em qualquer obra. O King, nessa história ainda, ele tem toda uma questão de crítica ao racismo que tá dentro da espera de um milagre. Que inclusive tá muito vinculado quando o Paul, ele descobre lá com os outros colegas dele de trabalho que quem matou as crianças não foi o John Coffey, foi outra pessoa. O que acontece? Eles tentam de tudo, inclusive no filme não tem isso, Amanda, mas no livro a esposa do Paul
assim, briga com eles, que fala, vocês não vão fazer nada, vocês vão matar um inocente? Vocês tentaram falar com não sei quem, não tem como, e tentou de outro jeito, e eles falam, cara, o Estado não vai rejulgar, né, fazer um novo julgamento de um homem negro. Então, assim, é uma crítica ao racismo, entende? É problemático e, assim, não sei como resolver isso, entendeu? Eu não acho que foi intencional do King colocar o John Coffey como um cara negro pra matar ele no final, sabe? Você é o negro mágico e matar ele, não é isso. Eu acho que ele tentou fazer uma crítica ao racismo e aí acabou entrando, né, nesse quesito. Eu entendo e, assim, no filme, em alguns momentos eu me senti levemente incomodada com isso, antes de ler, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho que dizer assim pra mim mesma, calma, Amanda, porque é meio problemático mesmo, mas eu não acho, por exemplo, que eu não quero botar minha mão no fogo, porque eu não faço isso por esses famosos, não. Mas eu não acho que o Stephen King escreveria desta forma hoje, entende? Então, eu tento aqui olhar como uma obra de 1996. Em que essas discussões estavam ainda num passo muito lento, sabe? Então, eu não sei se essa problemática, como você disse, eu tenho certeza que não foi intencional, que tenha sido uma visão racista, intencional. Acho sim que ele fez uma crítica, tanto que em alguns momentos ele usa a questão étnica, inclusive não só do Coffey, mas também indígena, sim, né? Sim. Uhum. Do cacique, que não é cacique. Mas eu vejo como algo que tá datado, mas não por maldade, e sim porque, infelizmente, as pessoas ainda não tinham uma discussão tão avançada nesse assunto. Eu acho que é até mais do que isso. Eu acho que essa crítica, essa questão do racismo, essa crítica ao racismo, acho que ela é importante porque ele pega um personagem que é muito grande, negro, que teoricamente impõe medo nas pessoas, né? E ele dá um poder pra ele, que é o poder de salvar. Ele é mais do que isso, assim, é mostrando que uma pessoa que as pessoas têm medo, elas estão julgando por uma aparência que não deveria ser julgada ali nesse caso. Então ele vai para um extremo aí de um homem negro muito forte, muito grande, que mete medo, que seria a primeira pessoa a ser acusada de um crime ali no caso, pra mostrar que, olha, ela é a pureza em pessoa, na verdade. Eu acho que é mais do que o poder ali de salvar. O John Coffey, ele é puro. A pureza dele que é o poder, quase, assim. A única coisa que me incomoda nessa ideia de pureza dele é ele ser essa figura tão vulnerável, assim, sabe? No sentido dele não conseguir falar muito bem, né? Porque, por exemplo, ele não saber ler e escrever, eu entendo que era um problema da própria época. O livro se passa em 1932. Meu, um homem negro em 1932 não tinha acesso à educação nos Estados Unidos. Então, ele não saber ler nem escrever, eu entendo. Agora, me incomoda ele não ter essa habilidade social também de comunicação. E ele parecer ser essa pessoa que tá sempre num mundo próprio, sabe? Quase como se ele fosse uma pessoa com deficiência, assim, que dá a entender muitas vezes, né? E eu acho que isso não é um símbolo de puro, sabe? Isso me incomoda no personagem, né? Porque ele poderia ser simplesmente um cara mais quieto, assim, só o fato das dificuldades que eles estavam passando na época nos Estados Unidos, mas o fato de ser um homem negro já é um motivo suficiente para ele não, né, ter dificuldades de comunicação. Esse aspecto em si me incomoda bastante, sabe? Me incomoda muito. Inclusive, eu acho que no livro fica mais claro isso, sabe? Essa dificuldade que ele tem. Acho que no filme ainda dá uma suavizada, né? Justamente porque a gente vê o cara, né? Eu também me senti incomodada em alguns momentos, mas eu acho que é como eu disse, essa crítica foi feita de uma forma datada, mas eu acho que ela existe como crítica, ela é válida como crítica. Eu só acho que ela, hoje em dia, ela seria mal executada, se fosse hoje em dia. Mas eu não posso perder de vista que é uma obra de 96, e em 96... enfim, era outra mentalidade. Mas pensando em 30 anos atrás, a gente já evoluiu bastante em algumas discussões, sim.
Ainda bem. Sim, mas essas coisas que aconteciam há 30 anos atrás, elas eram problemáticas já há 30 anos atrás. Só não se falava que era, mas era problemático, né? Entendo. Então, assim, não é que eu estou criticando ele falando, gente, cancela o livro, cancela o filme, que não é isso. Eu estou trazendo à tona que existia um problema. Entendo. Né, do qual hoje eu acho que é mais fácil da gente perceber o problema. E não estou falando que ele propositalmente alimentou o problema. Não é isso, né? Estou falando que, assim, vejo problemas e claro que se fosse hoje seria muito mais problemático, porque, né? Pô, aprendemos algumas coisas, mas não é porque também naquela época a gente não sabia que tá tudo bem, sabe? Não aconteceu nada. Não tá tudo bem, por isso mesmo que eu falei que me incomoda também. Eu só acho que... Será que eu estaria incomodada em 96? Eu espero que sim, mas eu não tenho como ter certeza, porque a mentalidade daquela época não se incomodava com isso. As pessoas... gente, nós tínhamos coisas abertamente racistas na TV em 96. E assim, as pessoas agiam como se estivesse tudo bem. Eu acho que é nessa pegada aí do que eu falei. Eu concordo com você, eu concordo. E assim, é uma obra fruto do seu tempo, entendo. Por isso que eu trouxe essa questão do negro mágico, e eu concordo muito com o que o Frango falou, que assim, eu não acho que é pelo fato dele ser negro que ele é mágico. Existem criaturas mágicas que o King criou, que são os Iluminados. É que nessa obra em específico, ele é um cara negro. De um certo modo, isso era o pior. A velha fagulha nunca fritava o que havia dentro deles, e as drogas que atualmente são injetadas não fazem isso adormecer. Isso salta para dentro de alguma outra pessoa e nos deixa para matar as carcaças que, de qualquer jeito, não estão mais vivas. Amandinha, o que você entende por Iluminado do King? Eu gostaria de ter mais conhecimento de mais obras do King para conseguir te definir o que é um Iluminado. Porque, por exemplo, eu não li Doutor Sono. Eu não li A Torre Negra. Não sei se tem alguma referência a isso. Tem. Tem tudo. Eu entendo que o Iluminado é essa pessoa com poderes especiais, mas não especiais tipo a Carrie. Eu não acho que a Carrie seja uma Iluminada. Ela tem poderes telecinéticos. Os Iluminados têm poderes que são mais de conexão mental com outra pessoa. Então, olha só. Eu perguntei isso porque toda vez que a gente fala de um Iluminado no King, e eu sei que isso é uma coisa que é recorrente na obra dele, e eu também não tenho conhecimento para definição. O Frango que leu A Torre Negra, talvez ele saiba responder pra gente. Mas quando eu sentei com várias pessoas que leram A Torre Negra e leram várias obras do King, e eu perguntei, gente, o que é o Iluminado do King? Me dá uma definição do que é essa pessoa que é iluminado. Que muita gente me devolveu é qualquer criatura, principalmente criança, que tá na obra do King, que tem algum poder mágico. É porque eles são capazes de interferir nas linhas que guiam o universo ali do King. Então eles podem... Mas adultos também entram nesse... É que a maior parte é criança, né? A maior parte é porque quando você é criança, a iluminação é mais forte. Por isso que a maioria é criança. Então, mas é qualquer poder. Então, assim, qualquer ser que tem algum poder mágico é um iluminado. Não é um tipo de poder específico. Não necessariamente, mas é mais poder da mente, assim. Tem uma pesquisada aqui, antes da gente gravar. Os fãs do Stephen King não consideram a Carrie uma iluminada. Nem a incendiária, por exemplo. Então isso me deixa um pouco confusa. Eu não sei. E aí é uma questão aí do que eu falei. Eu não tenho conhecimento suficiente pra definir. Então, boa pergunta, assim, de verdade, gente. Eu tô tipo, gente, é ou não é, sabe? São iluminados ou não são, sabe? Eu também não sei. O que você acha? Frango é? A Carrie não seria iluminada nesse caso, nem nada desse tipo, porque é poder telecinético, alguma coisa nesse sentido. Mas é mais que manipula a mente mesmo, de alguma forma. E isso o John Coffey faz. Que ele faz isso com o Paul em determinado momento, né? Passando pensamentos, lembranças pra ele ali dentro. Tem isso um pouco. O Danny Torrance faz isso. É muito esse poder da mente capaz de interferir em situações, assim. Que no livro da Torre Negra tem os feixes que ligam o universo. Então são 6 fechos, que cada ponta de um feixe tem um animal protetor. E os iluminados, nesse sentido, eles trabalham pra destruir esse feixe de luz. Tem um esqueminha de destruição desse feixe de luz. Aí tem toda uma discussão lá com relação a isso e tal, enfim. Mas é mais complexo aí. Eu acho que é no 6º livro que fala bastante disso. Então vamos lá, gente. Então, voltando muito lá pra trás,
o John Coffey, ele acaba sendo um iluminado porque ele tem a capacidade de pegar as memórias do Bill the Kid e ele tem a capacidade de passar cenas de quando ele encontrou lá as menininhas mortas para o Paul, e não porque ele tem o poder da cura e o poder de dar vida e longevidade para as pessoas. Isso é normal, isso não é ser iluminado. Tá bom, beleza. Não, eu só... Normal! Aí caracteriza o que é normal, não sei, é né? King, entendeu? Tá, eu só queria entender, tá? É isso, então. Isso é terça-feira. Isso acontece mesmo. Tá, entendi. Uhum. Bom, então, se iluminado é isso, que era um outro ponto que eu ia perguntar pra vocês, porque eu sei que o Frango leu e assistiu os filmes, a Amanda eu não sei, que era o It, porque quando falaram pra mim, iluminado é qualquer criança ou pessoa que tem algum poder mágico, né? Aí eu fiquei pensando, gente, as crianças do It são iluminados? E aí eu virei e falei assim, nenhum deles tem poder. E eu fiquei, algum deles tem poder? E eu, nenhum deles tem poder. E eu fiquei matutando. Falei, gente, eu não lembro de nenhuma dessas crianças terem poder. Nenhuma, assim. Eles não têm mesmo, eu não tô maluca, né? Tá não, eles não têm mesmo não. Eles usam no final o poder lá do amor. O poder da imaginação. Não, o poder do amor é quando eles transam. Que ódio. Horrível. Nossa, que ódio. Eles usam o poder da trollagem. Da imaginação ali pra poder enganar a coisa. Mas enfim, então o John Coffey aparentemente é um iluminado. É isso. Porque ele passa memórias, ok? E o restante é normal, gente. E assim, me incomoda muito o fato de isso não ser uma característica de iluminado, falando sério agora, essas outras habilidades do Coffey. Porque esse livro em específico, ele tem muito uma pegada de milagre de Deus, né? E católico e coisa assim, que aí eu olho e falo, vocês estão muito zoeira. Sabe? Né? Porque de fato, se não é uma característica própria dos personagens dele que ele criou, ele realmente é um ser, sei lá, ele é um anjo que caiu do céu, sabe? Como é que explica as coisas que acontecem que ele faz? Aliás, vocês acham que ele curou as pessoas mesmo? Porque é isso também, né? Eu tendo sempre a acreditar na história mais legal, né? Independente se ela é real ou não. É minha perspectiva de vida, assim. Headcanon. Eu não me importo se a questão é real ou não, se ela é mais legal, eu acredito nela. Pode me contar o maior absurdo que for, se eu achar ela legal, vai ser pra mim a história real. Então, pra mim, essas questões todas, assim, nas obras do King, elas existem. É isso aí, ele tem poderes, ele cura mesmo, ele voltou o ratinho da vida, ali na hora que o Percy pisa nele e mata o rato, quase, ele volta o rato à vida, tira o tumor da esposa do cara lá, e é isso, e curou a bexiga do Paul e fez ele transar 50 vezes na mesma noite. Ele é o próprio Tadalafila humano. Entendi. Eu não sei se ele cura, eu já acho que não é um processo... Tá, aí a gente vai ter que... definições. O episódio das definições. O que é cura? Não, o duro é isso, né? Porque nesse caso, eu entendo que o que ele tá fazendo é uma transferência. Ele pega aquela situação, aquela enfermidade, aquela condição, seja lá o que for, daquela pessoa, e ele transfere o mal, aqui entre aspas, pra ele mesmo, e ele tem uma forma de liberar, que é através daqueles mosquitinhos, aqueles insetinhos lá, mariposa, sei lá o que é aquilo. Tanto é que quando ele tira o tumor cerebral lá da esposa do diretor da prisão, aquilo é demais pra ele, né? E ele começa num processo degenerativo, basicamente, ali, né? Ele começa a definhar, porque ele não consegue se livrar daquelas... Enfim, daquele tumor que ele absorveu, seja lá qual forma que tomou dentro dele. Ele não conseguiu ou ele não quis se livrar pra passar ele pro... Uma boa pergunta, não sei, mas de fato ele não conseguiu, né? Aquilo ficou dentro dele. Mas eu acho que ele guardou, porque aquilo ali foi depois da morte do Lacroix, que ele viu tanto que o Percy foi mal. Então eu acho que ele guardou de propósito pra levar pro Percy. Eu já acho que não é cura, entende? Eu acho que é uma transferência. Mas ele curou a pessoa. Energia. Sim. Aí por isso eu falei, a definição de cura. A forma como ele curou, aí vai do jeito que for. Sim, eu entendo, mas é que eu não acho que seja só algo do tipo um milagre religioso. Não, ele não vai ser canonizado pela Igreja Católica, isso que a gente pode dizer. Eu acho que é algo do tipo manipular aquela energia. Pronto, vamos pro esotérico agora.
Não, mas é isso mesmo, eu concordo com você completamente, assim, a minha cura é no sentido de ele tirou o mal da pessoa e expulsou aquele mal, de alguma forma. E você fala do esotérico, Dô, mas eu acho que o King deve ter tido uma inspiração, com certeza, de alguma crença não cristã, mas alguma crença ali, de repente, ou afro-americana ou até mesmo nativa pra isso, porque tem uma coisa ali muito de... Ritualística. Ritualística, assim. A forma como ocorre... E o King gosta muito dessas coisas. Ele gosta muito dessas referências, né? Então eu acredito que tenha bases nessa inspiração. Não estou dizendo que seja de fato no livro. Eu tô falando apenas da forma como ocorre. A inspiração pra ele criar isso. Entendo o ponto de vocês, acho interessante esse ponto de, olha, eu acho que veio de algum lugar que não seja cristão, legal, mas o ponto é, no livro, o Paul e todo mundo fala que ele é um milagre de Deus, e com certeza eles não estão considerando um Deus africano. Esse que é o meu ponto, entendeu? Eu acho justo, mas aí eu acho que esse ponto pega justamente no que o Frango estava falando antes. Esse milagre de Deus veio num formato de um homem negro, que não segue uma religião cristã, porque ele inclusive não, pelo menos no filme, ele não ora ali naquele momento, né? Ele não tem aquela necessidade de orar, como o Paul sugere aos detentos. Ele é um homem negro, que eles não sabem lidar com o tamanho de homem que aquele sujeito tem. Então ele não vem nos moldes brancos europeus ou norte-americanos que eles estão acostumados. Esse milagre ser considerado um milagre de Deus, o Deus cristão, eu já acho mais interessante ainda eles olharem dessa forma, porque não é o padrão que eles estão acostumados. É mais a visão de quem tá de fora sobre aquilo que aconteceu do que sobre o próprio John Coffey, por exemplo. Ah, sim, porque o John Coffey mesmo, ele por ele mesmo, eu acho que a gente aterra os dois pés no chão quando você se depara com ele falando, eu quero ir embora porque eu não aguento mais tanto sofrimento, né? Eu tenho essa característica que eu não consigo me livrar dela, que eu sou como eu sou, e dói muito ser assim. É muito difícil, tem muito sofrimento, e eu pego todo esse sofrimento pra mim. Eu ouço todas as pessoas, eu ouço todas as dores. Então eu acho que a gente dá duas aterradas, e até é meio que um momento ali onde a gente é convidado pelo King de parar e olhar e falar, cara, não está certo ele ser condenado por um crime que ele não cometeu. Mas também não está certo eu querer que esse homem continue sofrendo tanto. Ele deveria ter o direito de escolha. Que, assim, isso é a única coisa que fica claro desde o início que ele não tem. Né? Porque ele é um condenado à morte, né? Ele é condenado injustamente, ele não tem acesso a nada, né? É justamente isso que me pega também. É uma obra boa, né, gente? A verdade é essa, né? É uma obra boa. Eu acho que, assim, no livro, se eu lembro bem, uma coisa que aí você vai poder me lembrar melhor, mas na hora da execução do John Coffey, o Paul fica o tempo inteiro esperando a ligação do governador ainda, né? Ele sabe que não vai chegar a ligação, mas cria-se... Você percebe que ele gostaria muito que chegasse. Assim como, eu não sei... Como eu não reassisti o filme recentemente, eu não sei, mas me chama a atenção que a Amanda falou assim, ele não orou. No livro ele ora. Ele não reza uma Ave Maria e um Pai Nosso porque ele não sabe. Mas ele reza uma oração que ensinaram pra ele quando ele era criança. No filme, se eu não me engano, tem uma cena que ele fala que não precisa, alguma coisa do tipo. Ele fala que não precisa de um padre e ele pede pro Paul ajoelhar com ele e rezar com ele. Ah, justo, é verdade, é verdade. E aí o Paul fica meio, olha, eu não deveria, ele fala, por favor, e aí o Paul ajoelha com ele, inclusive no livro, né, isso fica muito marcante, porque o Paul faz a oração, e ele, beleza, aí depois ele fala, e eu quero fazer uma outra oração, ele faz uma oração de quando ele era criança, como eu falei, e aí o Paul lembra que o Delacroix rezou Ave Maria, sabe? Então ele encaixa, né, essa humanização de, olha, no momento desse, não importa se você é um inocente ou se você realmente é um condenado, né, um criminoso, você tá no mesmo lugar e você tem o mesmo direito. E aí a única diferença que dá é que ele fala que ele, diferente de quando, por exemplo, ele tava com outras pessoas, que ele ajudava esses condenados a se levantar, né, tirar o joelho do chão, é o Coffey que ajuda ele a se levantar, porque ele não tem força pra levantar. Eu não gosto muito de fazer essas suposições em relação à religião, porque eu gostaria de ter mais conhecimento pra falar sobre isso. Eu
não gosto, não me sinto muito confortável de falar quando eu não tenho tanto conhecimento. Mas eu arrisco aqui, e aí se eu estiver errada pode me corrigir à vontade, eu arrisco aqui que o King usa o John Coffey muito nessa parte do milagre, tá? Que a gente tá falando religiosa aí, de ele é um milagre de Deus e tudo mais, que ele usa muito daquele conceito de Jesus hoje tomaria assumiria uma forma que não seria reconhecida pelas pessoas, né? Existe muito esse conceito cristão de que Jesus voltaria e as pessoas não conseguiriam reconhecê-lo. E aí eu acho que o King utiliza essa ideia para a construção do personagem. E aqui eu dei um chute muito alto, tá? Mas é algo que me veio na cabeça quando eu estava, enfim, tanto vendo o filme quanto lendo. Meio que numa pegada quase reencarnatória, assim, de crítica? Não tô falando que seria de fato isso, tá? Numa ideia de esse milagre e essa bondade pode vir de qualquer lugar, mesmo daquele lugar mais julgado, né? De qualquer pessoa. E as pessoas, hoje em dia, possivelmente condenariam essa bondade pelo preconceito, sem dar chance que ela venha a acontecer. Aqui eu tirei um pouco o peso religioso. Eu acho que ele critica a parte racial e eu acho que o Poe entra muito nessa questão de a gente tá matando o milagre de Deus. Porque assim, o John Coffey, de novo, ele só é super, hiper, mega milagroso pro Poe e pros amigos dele de trabalho, porque ele tirou a infecção do Poe, salvou lá a mulher do câncer e ele tentou salvar as menininhas. Então ele é uma vítima do sistema. E é aí que pega pra eles, porque eles vão matar, executar um inocente. E eles falam, esse cara nunca fez nada de ruim, porque até então, todas as pessoas que eles estavam condenando, por mais que eles tivessem esse respeito, essa misericórdia, enfim, seja isso por um mecanismo de controle, seja por uma humanidade, seja por direito humano que a gente discutiu lá atrás, todos eles eram criminosos, todos eles eram assassinos, todos eles eram estupradores, todos eles tinham cometido crimes horrorosos. O John Coffey não. E aí isso vira o jogo, porque quem está matando o inocente agora são eles. Tudo bem que é por ordem do Estado, mas eles são os assassinos quando eles matam John Coffey. Eles mataram o inocente tal qual os condenados que eles executam, entendeu? Então, muito do que o Paul tem é culpa. Eu acho que ele tem culpa por isso, assim como os outros colegas de trabalho dele, porque eu acho que no filme isso não fica claro, mas no livro fica, que é depois que eles conheceram o John Coffey, ele, o Brutus, eles decidem sair, né, desse trabalho e fazer outra coisa, porque para eles não dá mais. Mas até então, eles só executarem ordens e executar os condenados não era um problema. O problema é quando eles executam um inocente. E esse inocente é um milagre de Deus, porque ele tem esse poder da cura. Ele é um ser mágico, ele é um ser puro. Então tem muito mais a ver com ele ser esse ser que cura as outras pessoas do que com o fato de que ele nunca fez nada. Você entendeu como é que é complexo quando a gente para pra ver realmente os personagens, como eles acabam sendo? E aí eu fiquei pensando muito quando eu terminei o livro, meio que nessa tentativa de, o John Coffey tinha poder ou não, e é por isso que eu perguntei, eu adorei a resposta do Frango, né? Eu vou pela lógica do que é mais legal. Porque eu fiquei pensando, o Paul, ele tem esse peso na consciência porque ele executou um inocente. Será que o John Coffey realmente tinha poder? Entendeu? Eu fiquei, será que ele tinha esse poder ou será que não? É claro que assim, pra história do livro tem, né? Tanto que a Amandinha não terminou de ler o livro, ela não sabe, mas no final, Amanda, a gente tem, depois da morte da Ellen, né? Que é aquela senhorinha que ele tá contando a história no filme, a gente também descobre como é que a esposa do Paul morre, a Janice. E aí também tem o fator mágico, né? Do porquê que ele, enfim, que é aquela coisa que ele explica, né? De ele expandiu a vida dele, do ratinho, né? Do Sr. Guizos e tal. Então, sabe, eu fiquei muito mexida com isso, assim, sabe? Eu fico pensando, é mais culpa? Era um iluminado, que agora não é iluminado, isso é normal. Então ele seria um milagre mesmo, não seria, sabe? Eu tô saindo aqui com mais perguntas do que respostas. Parabéns! A graça, assim, entre aspas, não no sentido de risada, mas a graça da leitura aqui, desse livro, do que o King conseguiu fazer com essa história é justamente essa.
porque realmente os personagens são muito complexos e as situações que ele apresenta são muito complexas. O próprio John Coffey continua sendo um mistério, não tem muitas respostas, e eu acho que nem é o objetivo dele dar muitas respostas mesmo. E a gente fica nessa de, afinal, é algo divino ou não? Eu acho que cada um vai ter a sua interpretação. Eu penso que ele utilizou essa analogia em relação a essa analogia cristã, mas isso também é algo assim que me chamou a atenção na hora. Talvez eu esteja errada, talvez ninguém esteja errado, não sei. Todo mundo esteja errado. Talvez todo mundo esteja errado. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que desse ponto aí não tem mais muito o que acrescentar, não. Eu realmente acho que várias interpretações podem ser tiradas daí. Acho que tudo isso que a gente falou é super válido. Eu vou pelo o mais simples de todos. É o sobrenatural da obra do King ali, sem muita alegoria, sem nada do estilo, mas só um personagem sobrenatural que era a personificação da pureza ali para poder retratar esse sistema carcerário. No caso aí, o sistema carcerário dos Estados Unidos, que tem a questão da pena de morte. Mesmo com a pessoa que foi condenada à morte ali, você tem toda uma discussão de que ele teria sido condenado à morte de forma correta, né, dentro da lei do estado em questão, mas você tem toda uma discussão sobre a morte, sobre como isso é feito, quanto que isso impacta nas pessoas, que impacta na galera que trabalha ali no Green Mile, né? Então não tem como não impactar. E eu acho que é mais nesse sentido, é mais simples do que essas alegorias todas. Embora todas as alegorias, as discussões, elas sejam muito válidas, porque a obra dá essa possibilidade, assim. Tanto o livro quanto o filme, eles abrem para esses debates, abrem para essas conversas que a gente teve aqui, e a gente consegue ir muito além do que estava escrito ali nas páginas e trazer uma discussão para um lado muito mais social do que foi de fato trabalhado ali dentro, né? Eu acho que é mais interessante nesse sentido. Assim como também fica muito claro uma outra crítica que eu acho que o King traz, que me remete muito ao episódio do Black Mirror da cadeia, da condenada que fica lá resetando a mente dela, sabe? Que são as pessoas que são parentes, né, das vítimas, que vão assistir as execuções e elas querem, né, vingança, elas querem sofrimento, sabe? E eu olho e falo, entendo, mas doentio, sabe? Tipo, não é legal, né? Não me parece uma coisa boa, saudável, e sim, entendo porque vem, mas eu também percebo que tem uma crítica ali disso, sabe? Né? Porque mesmo quando eles estão lá fazendo isso, tá lá o pessoal da execução mantendo essa pose e esse respeito, né, pro condenado, sabe? E é isso, né? A pessoa foi condenada e aí as pessoas... Só o fato de não basta o Estado condenar essas pessoas à morte, o Estado ainda permite que familiares das vítimas vejam essa morte, sabe? Extremamente doentio pra mim, assim. Extremamente doentio, extremamente errado, tá? Não só assista, como possa falar também, né, na hora ali. Sim, e vibrar, e aquela coisa ali como se estivesse torcendo pra um jogo de futebol. Tudo bem que eles não fazem barulho no momento, mas depois tem aquela coisa de o alívio, todo mundo se abraça, acabou, meu Deus, ele foi morto, sabe? Isso é muito estranho, é muito esquisito. Espetacularização do sofrimento, e eu acho isso extremamente doentio, assim, da sociedade. Enfim, eu pessoalmente nunca fui a favor da pena de morte, ainda não sou. E eu acho que a crítica que esse livro como um todo traz, e assim, eu concordo com vocês, eu acho que o principal ponto é justamente essa questão da discussão do sistema carcerário, né, da penas de morte e tudo mais, e como que trabalhar com isso mexe com todo mundo, né? Com os condenados e também com os trabalhadores, né? Eu acho que a história é sobre isso, mas a história se chama A Espera de um Milagre, e pra gente encerrar esse episódio, Amanda, por que você acha que se chama A Espera de um Milagre? Antes da gente responder se é realmente a melhor adaptação do King ou não, porque o Frango falou que ia falar só depois sobre isso. Por que chama? Olha só, minha senhora, você está com umas perguntas muito difíceis hoje, entendeu? Eu não estudei o suficiente pra esta prova. Eu sou burro, Domênica. Olha, por que eu acho que se chama A Espera de um Milagre? Porque, primeiro, que ele tá falando sobre Corredor da Morte, e eu acho que isso já remete um pouco à situação do Corredor da Morte, porque as pessoas que estão ali estão condenadas em última instância e não tem mais salvação pra elas, certo? Então ali eu acho que já remete nesse primeiro momento, nessa primeira análise, mas
ali quando vem o John Coffey, quando a gente entra na história de fato, eu acho que esse título vai se referir a essa questão sobrenatural e milagrosa, digamos assim, né, mágica, do John Coffey e a ação dele sobre aquelas pessoas. Tanto a ação direta, a partir do que ele de fato faz, por exemplo, retirar a infecção urinária, voltar o ratinho à vida e salvar ali a esposa do diretor do tumor que ela tem no cérebro, mas também a ação que ele tem o poder que ele tem de deixar a marca dele na vida daquelas pessoas, né? Porque o Paul sai dessa experiência, desses acontecimentos, um homem totalmente transformado, com uma visão diferente, enfim, a vida dele foi impactada, daí acho que é por isso. Essa pergunta pra você é muito difícil, porque eu acho que isso tem muito a ver com a leitura do livro, essa tradução. Inclusive, eu acho uma tradução muito boa, porque no original é The Green Mile, né? É a Milha Verde. Então não tem nada a ver com A Espera de um Milagre. Originalmente era O Corredor da Morte, que aí tem a ver também com a tradução de A Espera de um Milagre, mas eu tava curiosa pra ver sua opinião. E você, Frank? Por que você acha que chama A Espera de um Milagre? Não, eu concordo, acho que são os dois pontos que trazem aí, que a Amanda comentou. É tanto o poder do John Coffey aí, né, desse milagre que ele traz, quanto acho que o ponto que a gente até já comentou aí no final de eles estarem no corredor da morte. Então, eles esperam um milagre pra vida deles ali no final, até o último momento, assim. Você tem o Paul torcendo pro governador ligar, embora saiba que não vai ligar, até o último segundo, até o momento dele apertar, dele dar autorização pra dar o choque no John Coffey, ele fica na expectativa de alguém interromper aquilo ali. Então, é um milagre duplo aí, quase, tá esperando. É tanto o milagre do John Coffey, quanto o milagre de salvar aquelas pessoas que estão ali dentro. Eu ia muito por essa linha também, do que vocês estavam, até eu terminar de ler o livro, e como eu terminei de ler ele ontem, né, datando aí da data que a gente tá gravando, um dia antes eu terminei de ler. E aí, o que rola? No final do livro, a gente tem a mesma informação que a gente tem no filme, que é o Paul, ele foi tocado ali pelo John, ele vive bastante, então ele já tem mais de 104 anos quando ele tá contando essa história. Tem uma diferença que a gente esqueceu de comentar lá atrás, que é, no filme ele tá contando pra Ellen, no livro ele está escrevendo essas memórias, e a Ellen vai ler depois. Beleza. No final, né, como eu disse pra Amandinha, ele relembra, né, o destino de todas as pessoas que trabalhou com ele acaba, de novo, comentando sobre todos esses condenados dessa época, fala bastante sobre o John Coffey, relembra como é que foi a morte da esposa dele, e aí ele encerra o livro. E aí eu vou ler um pedacinho, porque assim, é literalmente o finalzinho do livro, tá? Ele fala assim, ele tá, enfim, à noite, né, deitado, e ele fala que todas as noites ele fica com insônia, ele fica pensando nessas pessoas, e aí ele termina falando assim: fico deitado ali e espero, penso em Janice, como a perdi, como ela se esvaiu num caudal vermelho por entre os meus dedos sob a chuva e espero. Cada um de nós tem compromisso com a morte, não há exceções, sei disso, mas às vezes... oh, meu Deus, o corredor da morte é muito comprido. E quando eu li isso, e aí eu me lembrei que o livro originalmente se chamava O Corredor da Morte, que depois ele passou a ser chamado The Green Mile, e aqui no Brasil ele foi traduzido também como A Espera de um Milagre, eu acho que até o próprio ato de morrer pro Paul é um milagre, entendeu? Eu acho que ele olhou e falou, já vivi de tudo, já enterrei todas as pessoas que eu conheci, que eu amei, e agora eu quero andar pelo meu corredor verde, né? Eu quero passar por isso. E ele fala, né? Todos nós vamos ter que passar por isso, às vezes. E aí eu acho que ficou, assim, genial isso, sabe? Pra mim, assim, colocou uma outra camada que ao mesmo tempo assim como os condenados, eles tinham muito pouco tempo de vida, né? Então, como é que a gente faz com eles? Que gentileza que a gente pode fazer? O Paul, ele tem tempo demais. Ele tá condenado pela vida que o John acabou dando pra ele, sabe? Ele não quer mais viver tanto. E aí eu parei e fiquei, gente, esse título A Espera de um Milagre, eu não sei se passou, né, isso pela cabeça de quem, enfim, traduziu dessa forma pro Brasil.
Mas eu olhei e falei, me parece que a morte parou o Paul aos seus 104 anos, depois que ele já viveu tudo que tinha pra viver e já enterrou todo mundo que ele tinha pra enterrar. Me parece quase que um milagre, assim, sabe? Ele está ansiando por andar por esse corredor da morte, sabe? E aí me deu uma outra camada também a história toda no final das contas, sabe? Assim, ficou mais profunda, assim, sabe? Enfim. Uma bela análise. Achei bonito e acho válido também. Mais uma interpretação que eu acho super válida. Olha aí, eu achei que vocês estavam sendo irônicos com achei bonito, tá? Não, achei bonito mesmo, eu gostei. Como eu disse, eu acho que nenhum de nós tá errado nessas nossas análises e o bonito é isso, sabe? A gente consegue tirar muita coisa e aí cada um vai contribuindo e no final a gente só ganha. E com esse finalzinho aí, o título Green Mile ainda ganha um novo significado, né? Que o Green Mile não é só o corredor da morte, é a vida que a gente percorre. Questão demais hoje. O Green Mile é literalmente os últimos passos de vida que a gente dá até encontrar a morte, né? Seja dentro de um asilo ou seja dentro de uma penitenciária. Inclusive, eu acho que o filme coloca isso muito claro, né? Quando ele abaixa e encontra o Sr. Guizos, que eu não lembro como é que ele chama no filme, enfim, o ratinho. Jingles. No português ele foi traduzido para Sr. Guizos, pelo menos na edição que eu tenho. Ele pega assim, ele vai andando e tem aquele corredor verde que ele vai andando com o ratinho na mão, e aí aparece ele velho andando, né, no asilo, num corredor verde também, sabe? Então eu acho que ficou muito claro, sabe? Que é essa coisa de estou andando, todos nós andamos por corredores verdes. Ou corredores da morte, né? E aí com esse final que o King escreveu, eu falei realmente, né, são os últimos passos até a gente encontrar o beijo da morte, né? Como muitas pessoas gostam de dizer, sabe? E eu achei bonito pra caramba, assim. Eu achei muito bonito, sabe? E eu acho que é uma baita de uma adaptação de livro, assim. Eu acho que é espetacular, apesar das diferenças, apesar de não ter ele, né, no asilo, como eu falei. E no asilo também tem um personagem que é muito importante, que faz um paralelo com o Percy, que é interessante, mas eu acho que o fato desse personagem não estar no filme não tira, por exemplo, a maldade do Percy, entendeu? Eu acho que fica muito claro o quão perverso ele é. E a gente não falou, mas, assim, eu sei que eu já falei que eu ia encerrar esse episódio 27 vezes, mas pra vocês também tá de boa, né, o John castigar o Percy. Eu, por mim, fica à vontade. E ele continua puro fazendo isso? Tô nem aí. Por mim, tá ótimo. Imaginei. Eu acho que ali é mais uma questão de retribuição, né? Muito bem. Frango, é a melhor adaptação do King? Então, eu fiquei pensando aqui se era ou não, né, pra fazer isso aí. Eu levantei algumas adaptações que eu gosto bastante. Eu gosto bastante da adaptação de Carrie, a primeira de 76. Gosto muito de Louca Obsessão. Gosto muito de O Nevoeiro. Ah, não, O Nevoeiro é melhor que o conto, né? É melhor que o contão. Não, é muito melhor que o conto. É por isso que eu coloquei ele aqui. Ele é muito melhor que o conto. É impressionante. O filme, gente. A série não. O filme. Nossa, o final do Nevoeiro é maravilhoso. Eu gosto muito da primeira parte do It. Eu acho ele maravilhoso. A segunda parte eu não tive coragem de ver ainda, porque falaram que tava ruim e eu falei, não quero estragar a lembrança que eu tenho da primeira parte do It. Eu gostei pra caralho. Mas eu fico entre 3 filmes que pra mim são as melhores adaptações do King. Que é A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade. E eu acho que o que pra mim vai ganhar de todos eles, que é um dos filmes da minha vida, que a gente já tem um perdido na estante sobre ele também, que é Conta Comigo. Cinematograficamente, a melhor adaptação eu acho que é Um Sonho de Liberdade. Eu acho que ele é, assim, redondinho, bonito. Ele traz as coisas do livro ali, dá os cortes que precisa dar. Então, assim, eu acho ele redondinho. A Espera de um Milagre também é muito bom. Mas pra mim, pessoalmente, é Conta Comigo. Boa. E você, Amandinha, você acha que A Espera de um Milagre é a melhor adaptação do Stephen King? Eu acho que sim, viu? Porque, como o Frango adiantou, é um filme muito redondinho e ele não sofreu com aqueles males dos defeitos especiais, sabe? Que algumas adaptações do King acabaram sofrendo. E ele não tem alterações... Na verdade, ele não tem alteração quase nenhuma em relação ao material original e não foi preciso. O problema de algumas adaptações do King é que mudam bastante coisa ou não mudam nada de um jeito ruim, porque precisava adaptar alguma coisa para ser mais fácil de assistir no formato audiovisual, né? Mais plausível. E aqui não corre esse risco porque você tem poucos momentos assim de algo muito irreal, que seria mais a parte do John Coffey mesmo. Então eu acho como adaptação e como filme
sensacional. Se não é a melhor, é uma das melhores, com certeza. Eu não vi muitas adaptações também, assim, do King. Eu assisti bastante coisa que é do King, mas eu não li as obras originais pra poder comparar, né? Então, vale às vezes como obra, mas não vale como adaptação. E eu acho que A Espera de um Milagre, ele é espetacular, assim. Eu acho que ele não falta nada. E o que é suprido, como eu já citei ali atrás, não faz diferença. Não faz diferença no sentido de não faz falta, né? Não deixa uma lacuna. Gosto muito. O Conta Comigo, por exemplo, é um filme que eu assisti, mas eu não li o conto ainda. Estou errada, sei, preciso corrigir. E o Nevoeiro, eu concordo com o Frango que o Nevoeiro filme, ele é espetacular também, só que pra mim ele é melhor do que o final do conto. Então, acho que não vai como melhor adaptação, porque eu acho que ele é melhor, né? Então ele não adaptou, ele salvou, né? Ele consertou o que precisava, né? Assim, não que seja ruim. Eu acho um conto muito bom. Mas o final, assim, do que o Darabont fez no final, assim, sabe? É muito bom. Então, fica aí algumas dicas, né? E o Carrie também, eu gosto muito do Carrie, o primeiro. Mas eu acho que o Carrie é um livro do King que é um pouquinho difícil de ler, e talvez seja porque é o primeiro, né? Então eu acho que ele tava muito experimentando também formatos e coisas assim. Pra quem não leu Carrie ainda, a gente pretende fazer eventualmente um episódio pra cá. Ele é uma pegada bem diferente de romances do King, assim, sabe? É um outro estilo de escrita. Então, quem quiser se aventurar, fica à vontade. No mais, queridos amigos, foi muito bom gravar esse episódio com vocês. Espero que vocês tenham falado tudo que vocês tinham a falar sobre A Espera de um Milagre. Fico feliz que a gente discutiu e a gente não ficou tocando em pontos como o Percy é uma pessoa desprezível. Que não precisa, ele né? não merece tanto palco, não. Deixa esse homem pra Exatamente, lá. não precisa de palco. Eu acho que tem coisas mais importantes pra gente focar. Foi muito bom. Franguinho, muito obrigada por ter voltado por Perdidos. Você voltará em breve, porque teremos outros temas que já estamos acertando. Deixa um último recadinho aí pro pessoal que você tem torcida organizada que gosta de você, Frango. Eu agradeço pelo convite. Acho que a geladeira dessa vez foi menor. Aff, mas reclama Mas de eu sou- tudo, reclama de tudo. É porque eu gosto muito de estar aqui com vocês. Que bom, você voltará em breve. Aí, fico muito feliz de a gente estar no episódio 299 do Perdidos na Estante, porque eu tô aqui nessa brincadeira desde o Cabuloso Cast, né? E vai chegar no 300, é um número absurdo, né? Vamos falar com as palavras certas. Quando você começou, você imaginava que ia chegar no 300, Domênico? Lógico que não. Óbvio que não. Amandinha, quer deixar um beijo pra alguém de tchau? Dor, eu quero deixar um beijo pra vocês. Porque eu amei gravar com vocês sobre essa história. Eu não conhecia, né? Eu passei essa vergonha aqui tendo que admitir pra Domênica que eu nunca tinha visto Verdade. esse filme. Mas super valeu a pena. Eu não tinha visto até ontem. O quê? Ué, ontem foi a primeira vez que Como eu vi. assim? Ué, Gente, como assim? Aí, ó. Como assim? eu já tinha lido o livro, né? Igual eu falei, eu li o livro quando eu era adolescente. E aí o filme ficou. Mas eu não sabia disso, não. Deu sorte que ele ganhou a minha enquete. Como assim? Bruno! Como assim? Como Quê? assim? Me chamou até de Bruno, olha só. Tá chocado. Primeira vez na vida em 10 anos que a gente se conhece de mente. Bruno! Como assim? Nunca tinha Não visto. acredito! Eu vi ontem. Eu não. Deixei Domênica sem palavras, então eu vou encerrar agora o Perdidos na Estante. Beijos, ouvinte. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, Domênica Mendes e Frango. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção foi de Domênica Mendes. O assistente e a edição são de Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro A Espera de um Milagre, de 1996, escrito por Stephen King e traduzido por MHC Cortez, segunda edição, publicada em 2013 pela editora Suma das Letras, e do filme A Espera de um Milagre, lançado em 1999.
Em vez de caminhar, iria terminar minha história. Às vezes é melhor insistir em continuar, não importa o quanto protestem sua mente e seu corpo. Às vezes é o único jeito de chegar ao fim, e do que eu mais me lembro naquela manhã era de como estava desesperado para me livrar do fantasma persistente de John Coffey.